Olá, meus amados queridos, muito bom dia, graça e paz. Estamos juntos com nossa porção diária da palavra, fechando a nossa semana de meditações. Quero então agradecer a Deus pela semana que tivemos junto com você e também agradecer a Deus pelo dia de hoje. Então, que seja um dia abençoado, produtivo, frutífero para todos nós. Eu quero então saudá-lo nesta manhã e quero também desejar a você um final de semana muito abençoado. Como é importante para todos nós reconhecermos o cuidado de Deus na semana que termina e pedir a bênção do Senhor para a semana que se inicia. Ao longo da semana, nós meditamos sobre os últimos dias, a volta de Jesus, o que a palavra de Deus então nos ensina, nos orienta, e eu quero então hoje ler, assim então, completando essa nossa sequência de meditações, a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 a 8, está escrito assim: Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo esclarecendo aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, uma vez que eles enfrentavam a perseguição, as provações, muitas pessoas estavam morrendo, então a dificuldade era muito grande. A batalha espiritual era muito intensa e era necessário que eles mantivessem a sua fé, a perseverança, que fossem encorajados a respeito da ação de Deus e no governo de Deus de toda a história. Assim, então, o apóstolo Paulo está falando sobre o aparecimento do anticristo, falando sobre a vinda daquele que estará realizando milagres, prodígios, maravilhas, virá com muito poder. E está dizendo que ele vai se assentar no trono como se fosse o próprio Deus. Então, nós podemos entender que a palavra de Deus descreve o aparecimento do anticristo como sendo um governo global, não é um governo mundial, não é como alguém que terá uma autoridade política, autoridade espiritual. Então, será a união desses fatores. Estará governando em termos financeiros. Então, nós podemos entender que será a união de diversos fatores em que uma pessoa centraliza esse poder e assim então governa. Você então pode imaginar como que isso haverá de acontecer. Essa união, essa estratégia né, de Satanás de unir povos, nações, lideranças mundiais em torno de uma pessoa, e esta então terá um domínio e também terá muito poder, né, de ao ponto enganar até os eleitos, né? Então, a vinda desse anticristo virá então com sinais, maravilhas, e é importante que o povo de Deus tenha a condição de discernir, né, a importância do discernimento espiritual para poder entender, compreender a realidade daquele que vive de fato com o Senhor e para o Senhor. Então, nós temos a palavra de Deus e está dizendo que, através da vinda do nosso Senhor Jesus, ele matará com o sopro da sua boca este que se levantará, né, ocupando o trono de Deus, o lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. Então, Jesus, na sua vinda, ele vai destruir com esse poder ilusório, falso, mentiroso, e então Jesus, ele consumará o seu plano redentor da história, na consumação total.
em que os salvos estarão com ele para sempre e, ao mesmo tempo, ele banirá, ele exterminará com todas as ações do mal. Lançará na perdição eterna todo o poder do mal, toda a influência das trevas. E então nós vamos poder usufruir da alegria de estar com Jesus, novo céu e uma nova terra. Pense nisso. Que Deus conforte seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que é tão maravilhosa, Deus, para nós. Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Deus, que nos ensina, que nos instrui, que nos auxilia, que nos encoraja, que nos fortalece. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo, meus irmãos, nesse dia, Deus, eu te peço, eu clamo ao Senhor por cada um deles. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz e até amanhã, se Deus permitir.